Olá, seja bem-vindo à nossa aula de Fundamentos das Ciências Sociais. Hoje nós vamos estudar o tema cultura. Você já pensou o que significa cultura? Em algum momento já parou para pensar qual é o significado dessa palavra? Como ela está presente no nosso dia a dia? De que maneira nós podemos identificar em que cultura nós pertencemos, a que cultura, de que maneira nós participamos da construção da cultura? O que seria cultura? Cultura, né, do latim colere, aquilo que é cultivado, pode estar relacionado a tudo aquilo que nós produzimos, a maneira como nós nos comportamos, a maneira como nós transmitimos um conhecimento. Então a cultura pode ser entendida como a maneira de ser, pensar e agir de determinados grupos na sociedade. Definir cultura nem sempre é uma tarefa fácil, até porque nós estamos inseridos dentro de uma cultura, o que não nos permite muitas vezes observar com clareza o significado da própria palavra cultura. Muitas vezes nós somos induzidos a acreditar num conceito de cultura que nos é transmitido, mas nós não paramos para analisar, questionar, criticar ou investigar a fundo como a cultura se apresenta de uma maneira mais complexa. A cultura diz respeito a uma característica do comportamento humano, responsável por criar símbolos, definir conceitos, correlacionar a construção de ideias dentro de uma representatividade, atribuindo um sentimento de pertencimento pelo próprio grupo. Cultura não é uma tarefa fácil de ser definida. E nós vamos tentar identificar alguns elementos que dizem respeito a essa construção e composição do conceito de cultura. A cultura, geralmente, ela é construída a partir de determinados grupos e dentro de um processo histórico. A cultura, então, ela vai sendo construída ao longo da história de maneira bastante gradual. Não existe uma construção única, alguém que idealizou a cultura. Cultura diz respeito a um objeto de estudo próprio da ciência antropológica, que está dentro das ciências sociais. A antropologia vai ter como objeto de estudo, então, a cultura como uma questão central, ou, a partir do seu termo técnico, a etnologia, né, um estudo sobre a cultura, ou etnografia, os registros deixados pelo homem acerca da cultura. Linton, em 1936, define a cultura como a soma de todas as ideias, relações econômicas condicionadas a padrões de comportamento habitual que seus membros adquirem por meio de uma instrução ou imitação, de que todos, em maior ou menor grau, participam. Então, segundo Linton, todos os indivíduos de uma determinada sociedade vão participando do processo de construção da cultura. Nós vamos construindo a cultura de maneira gradual, de forma que, em um determinado momento, a cultura nos é apresentada com o seu resultado final. Para exemplificarmos melhor, né, eu gostaria aqui de falarmos um pouquinho sobre a questão da comemoração do Halloween. O Halloween, quando pensamos na nossa cultura hoje, o Halloween diz respeito a uma característica identitária da cultura americana que representa simbolicamente o Dia das Bruxas. Então, o Halloween seria aquilo que é simbolicamente representado pelo Dia das Bruxas. Mas, para nós brasileiros, não existe uma referência propriamente dita sobre a cultura em torno do Halloween, mas sim aquilo que nos chega a partir dessa cultura americana, que está muitas vezes associada à questão da cultura inglesa, à questão das escolas, né, próprias da cultura inglesa. Então nós temos uma herança que está mais relacionada no aspecto comercial do que propriamente um elemento cultural. Então nós não falamos da construção de uma cultura. Mas o Halloween não tem a sua origem na cultura americana. O Halloween vem muito antes dessa cultura, sendo atribuída aos grupos lá pagãos, né? Então você teria a Europa, que estava fora do Império Romano, então as culturas lá germânicas tinham uma data festiva, o Halloween, né, a comemoração do Dia de Todos os Santos.
quando essas culturas elas acabam se encontrando com a cultura católica, né, com o próprio cristianismo, no Império Romano, essa cultura sofre uma mudança. Essa cultura ela vai ser impactada e ela precisa ser ressignificada. Se o Halloween significava o Dia de Todos os Santos, o fim da colheita, simbolicamente você tinha lá a figura da abóbora, né, significando a fartura da colheita. Então, agradecimento aos santos, né, pela colheita, pela produtividade. Ela tinha um simbologismo associado a essa ideia de recompensa a tudo aquilo que foi construído dentro desse processo de construção. Quando o cristianismo se depara com essa cultura, há um conflito, porque para o cristianismo a comemoração do Dia de Todos os Santos é 1º de novembro. Poxa, se numa cultura pagã a comemoração simbólica próxima ao Dia de Todos os Santos seria no dia 31 de outubro, há um conflito, porque você não pode ter duas datas comemorando a mesma coisa. A data precisaria ser alterada. Então, olha, se você não pode comemorar a vida, então você poderia pensar, olha, vamos comemorar então os mortos. Não, porque para o cristianismo você tem outra data, o dia 2 de novembro. Logo, sofre mais uma alteração esse aspecto da cultura, e se não pode mais comemorar santos, não pode mais comemorar os mortos, ele acaba simbolicamente comemorando então os demônios. Essa atribuição negativa ao Halloween foi atribuída pela Igreja Católica. Olha que interessante, né? Por que eu estou falando esse exemplo? Porque é o exemplo de um elemento da cultura que passou por uma série de transições ao longo da própria história até chegar no entendimento que nós temos hoje. Então a cultura ela não nasce pronta, mas a cultura vai passando por um processo de transformação. A cultura vai se modificando de maneira que ela vai agregando elementos diferentes e ela vai se modificando. A cultura que nós temos, né, ela passa a ser consequência da relação estabelecida nas gerações passadas e ela vai se modificar para as gerações futuras. Nós podemos pensar que a cultura está associada àquilo que foi transmitido até nós pelos nossos pais, pelos nossos avós, pelas gerações passadas e que nós também vamos modificar enquanto elemento cultural para as gerações futuras. Dessa forma, a cultura vai constantemente passando por um processo de transformação. A cultura também pode ser dividida a partir das suas características. Uma primeira cultura que nós podemos utilizar como referência é a cultura imaterial. Essa cultura se refere aos elementos intangíveis, tudo aquilo que não tem substância material, como a questão da crença, o conhecimento, as aptidões, os costumes. Quando nós falamos numa cultura imaterial, nós pensamos tudo aquilo que a sociedade transmite, mas que não pode ser mensurado, como, por exemplo, as nossas práticas culturais. Ao exemplo de uma cultura imaterial do Brasil, nós teríamos a capoeira como uma manifestação da sociedade, né, a manifestação de determinados grupos, aquilo que concede ao grupo social uma identificação como um sentimento de pertencimento. Então, todos os grupos, né, internamente no Brasil que vão ter a questão da dança, a musicalidade, as próprias orações, essas características elas estão relacionadas a essa imaterialidade, então ela não é mensurável, ela não é material, mas ela está relacionada a essa característica própria da sociedade, própria da cultura, que permite uma identificação. Quando as outras sociedades têm como referência o Brasil, o brasileiro, logo vem em mente essa questão da cultura como musicalidade, as danças, as manifestações. Poxa, esse elemento cultural ele não pode ser medido, mas ele diz respeito à nossa cultura imaterial.
Então, tudo aquilo que está associado às manifestações, às práticas religiosas, às identificações de determinados grupos, aquilo que concede um sentimento de pertencimento, está associado a uma característica da cultura, que é a sua imaterialidade. Outra característica da cultura pode ser definida como a cultura material. Então, o que é material na cultura? São aqueles elementos que são tangíveis, inclui artefatos, objetos criados pelo homem, produção técnica, como, por exemplo, vestimenta, roupas, satélites, as construções físicas, então uma igreja, uma catedral, um prédio, tudo aquilo que diz respeito à nossa construção histórica. Quando nós estamos visitando um museu, nós estamos tendo contato com elementos da cultura material. Então, tudo aquilo que diz respeito à construção material é aquilo que é físico e, de certa forma, está associado a um processo de construção. Então, é claro, a cultura não pode se definir apenas a partir das nossas manifestações, aquilo que nós não conseguimos tocar como um elemento tangível, mas ela está associada também a esses elementos intangíveis, aquilo que nós não conseguimos tocar, mas de certa forma caracterizam a construção da nossa identidade. E a cultura brasileira? No Brasil, nós temos vários estudos tentando construir a nossa identidade nacional enquanto aspecto cultural, que se tem início desde o século passado, né? No início do século passado, década de 30, 1930, tem-se início a elaboração dos primeiros cursos de ciências sociais no Brasil. E aqui nós temos uma questão bem interessante. Por quê? Antes dos cursos de ciências sociais no Brasil, o pesquisador, aquele que estudava a nossa cultura, ele era o estrangeiro. Então o europeu estudava a cultura do brasileiro. O brasileiro não. Nós não tínhamos cursos próprios. Então nós tínhamos um olhar que era o olhar do outro, como o outro nos via. É a mesma referência que nós temos aqui para pensar essa questão de forma pontual. Se nós estamos em uma viagem internacional e falamos, olha, eu sou brasileiro, mas lá na Europa, qual é a visão que o europeu tem do brasileiro? Claro que ela vai se distanciar da realidade, nem sempre será coerente. Quando você pensa lá do brasileiro fora do Brasil, poxa, o brasileiro é aquele que gosta de carnaval, o brasileiro é aquele que gosta de festas, o brasileiro é aquele que se identifica com futebol, se identifica também como uma característica do brasileiro a praia. Então toda essa característica que diz respeito a uma identidade nacional nem sempre está relacionada a essa identidade pontual, uma identidade mais local, ou a construção da identidade como elemento cultural. Devido a esse fato, a partir do início do século passado, alguns autores começam a estudar a construção da cultura brasileira e de que maneira os vários grupos que vieram e se estabeleceram no Brasil contribuíram para a formação do povo brasileiro. Gilberto Freire, na obra Casa Grande Senzala, ele representa um grande avanço a esse aspecto. Na obra Casa Grande Senzala, ele começa a construir uma narrativa de que os primeiros grupos foram responsáveis por uma construção positiva da nossa cultura. Então, que grupos nós tínhamos aqui inicialmente? Nós temos o índio, que já estava aqui, o português, que veio e se estabeleceu, que foi o nosso colonizador, e além disso nós temos os africanos, que vieram numa condição análoga à condição de escravo, mas ele tem um papel substancial para o Gilberto Freire na formação da cultura. Graças à relação, principalmente, estabelecida entre os portugueses e os africanos, nós tivemos uma herança cultural significativa. Nós herdamos palavras do nosso vocabulário, então tem aí origem africana. Nós herdamos uma culinária própria, que tem origem também africana, e herdamos uma musicalidade própria de origem africana, e herdamos a questão da construção dos valores sociais a partir também de uma relação muito pontual
que é a relação da miscigenação religiosa, ou também identificada como um sincretismo religioso. As religiões aqui foram se estabelecendo, sofreram um processo de mudança, esse processo de miscigenação. Claro que nem todos vão concordar, né, com essa imagem construída pelo Gilberto Freire, mas segundo Gilberto Freire, a nossa cultura ela foi construída de forma bastante positiva pela relação entre os portugueses e os africanos. Então nós herdamos uma cultura africana, herdamos uma cultura portuguesa, e o Brasil acaba sendo a soma dessas duas, inicialmente. E temos também a questão dos indígenas que aqui já estavam. Além disso, o Sérgio Buarque de Holanda, depois ele contribui com uma outra obra significativa, que é O Homem Cordial, falando que no Brasil nós recebemos não só esses 3 grupos, né, migratórios significativos, um já estava aqui, os outros 2 vieram, mas a partir do final do século retrasado, início do século passado, nós também começamos a receber vários grupos de imigrantes europeus. Claro que oficialmente, né, o europeu é aquele que foi recebido pelo Brasil, fugindo de uma situação de guerra, fugindo de uma situação que não era favorável na Europa. Então a Europa está vivendo uma situação de pobreza, guerra, miséria, e o Brasil é visto como uma possibilidade de melhoria de vida. Poxa, no Brasil nós podemos trabalhar, no Brasil nós podemos conquistar o nosso espaço, no Brasil há possibilidade para o desenvolvimento, então nós acabamos recebendo um grande número de imigrantes. Esses imigrantes, né, a grande maioria vão se concentrar no sudeste e no sul do Brasil. Então você pega de São Paulo, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, tem uma grande colonização de imigrantes. Mas o Sérgio Buarque de Holanda, ele vai colocar como uma característica, a partir da vinda desses imigrantes, a construção de uma outra característica que vai estar fortemente estabelecida como uma característica da cultura brasileira, que é a cordialidade. Então, quando nós pensamos na cordialidade, a cordialidade tem uma característica inicial, que é uma característica positiva. Por quê? Porque o brasileiro, ele aceita as culturas diferentes. Então existe já uma tendência à aceitação. Tudo aquilo que vem, se estabelece como uma característica cultural, ela é aceita pelo brasileiro, porque nós vivemos essa miscigenação cultural. Vários grupos que vêm se estabelecem. Nós não temos uma característica de seleção, nós não temos uma característica aí que está associada a uma eugenia ou uma supervalorização de uma determinada cultura, né, como um etnocentrismo, mesmo que vamos falar sobre o etnocentrismo, que é uma característica que está presente em todas as culturas, mas no Brasil isso acaba ficando como um segundo plano. Então nós aceitamos as culturas diferentes, porque diz respeito à construção da nossa própria história, da nossa sociedade. Então nós aceitamos as culturas diferentes porque elas dizem respeito à construção da própria identidade do Brasil. Então o brasileiro, teoricamente, aceita as culturas, por mais distintas que sejam. A nossa construção identitária está associada a esse multiculturalismo, as várias culturas que vieram se estabeleceram. De maneira que nós acabamos nos tornando cordiais a toda a cultura diferente. Então nós recebemos o imigrante, recebemos o estrangeiro como sendo uma cultura diferente, mas não identificando inicialmente que ela venha nos trazer prejuízo. Poxa, essa cultura não está nos prejudicando, não está nos trazendo um prejuízo, mas ela vai se somar à nossa identidade. Então a cordialidade diz respeito a uma característica de aceitação. Devido a esse multiculturalismo, aceitamos todas as manifestações, por mais distintas que elas sejam. Sendo uma manifestação diferente, nós aceitamos a manifestação, incorporamos isso ao nosso aspecto cultural, porque estamos acostumados a receber tudo que é novo. Então o Brasil recebe, o brasileiro recebe tudo aquilo que é novo, tudo aquilo que é diferente, incorpora isso à sua cultura e há uma
tolerância, né? Então, essa característica vai evidenciar a cordialidade. Mas, segundo o Sérgio Buarque de Holanda, a cordialidade também tem ressalvas, ou também nos traz características negativas. Por quê? Como nós estamos acostumados a esse processo de aceitação, aceito tudo que é novo, aceito tudo que é diferente, aceito todas as culturas diferentes, mas isso não cria um vínculo de comprometimento. Então eu me vejo descomprometido com os grupos que vão se estabelecer aqui. Essa aceitação de tudo que é diferente vai levando a esse descomprometimento. Poxa, como assim descomprometimento? O brasileiro não está comprometido com os grupos que vêm e se estabelecem. Então, o descomprometimento seria uma característica negativa da cordialidade, porque se nós aceitamos tudo que é diferente, se o tempo todo nós percebemos que continuam chegando, né, características diferentes, que vão se somar à nossa cultura brasileira, vão ser incorporadas, o brasileiro ele não vai criando vínculos. Não existem aí vínculos afetivos, ele vai se distanciando e isso leva então à característica negativa que seria o distanciamento ou descomprometimento com as culturas estabelecidas. O brasileiro não se compromete. A cordialidade, que parece uma coisa positiva, ela também vai se confirmar como uma característica negativa, porque está associada em grande parte a esse descomprometimento da sociedade. Veja que interessante. Dessa forma, na nossa cultura brasileira, nós assumimos compromissos, mas não honramos com os compromissos assumidos. Nós idealizamos uma mudança social, mas nós não fazemos nada em prol da própria mudança da sociedade. Nós falamos muito com relação a esse aspecto de mudança, de transferência, de transição, mas quando nós nos pegamos, tendo que cumprir ou executar a mudança, executar essa transferência, nós nada fazemos para conseguir tornar tangível essa mudança. Então eu me comprometo a fazer alguma coisa, mas na prática não faço nada. Nós teríamos ainda o Darcy Ribeiro falando sobre a formação do povo brasileiro, de que maneira todos esses grupos vêm, se estabelecem e eles acabam sendo responsáveis pela construção do Brasil dentro de um processo de miscigenação. Olha, nós temos 3 autores aqui bastante significativos, o Darcy Ribeiro, Sérgio Buarque de Holanda, Gilberto Freire, falando da construção do Brasil a partir de um processo de miscigenação. Então a nossa cultura está associada à aceitação das culturas diferentes e logo nós não temos uma única padronização da cultura. Uma característica interessante, se nós compararmos o Brasil, a característica pontual do brasileiro, as outras culturas existentes pelo mundo, nós podemos afirmar que o brasileiro não tem cara. O brasileiro não tem uma característica que o identifique. Os brasileiros são brancos, negros, índios, são europeus, as várias características dos europeus, as características dos orientais. Então, o que define o brasileiro? Os brasileiros não têm uma característica que defina de forma centralizada e pontual. Quando nós imaginamos, por exemplo, o japonês, nos vem em mente a figura lá de um japonês. Olha, todos eles com o olho puxado, tem uma característica semelhante, então existe um padrão, uma característica que defina. O alemão, existe um padrão, característica que define o alemão. Existe um padrão em grande parte dos países que são as características que definem os habitantes daquela região. No Brasil, não. Nós temos vários grupos que vieram, se estabeleceram, passamos por um processo de miscigenação cultural, aceitamos essas culturas, nos apropriamos de elementos que dizem respeito a essa cultura, então esses elementos são somados à nossa identidade e nós acabamos construindo uma identidade com natureza própria. A nossa identidade diz respeito a esse multiculturalismo, a aceitação dos vários grupos que se estabeleceram. O aspecto positivo, nós somos tolerantes a aceitar o diferente, aceitar o estrangeiro, aceitar todo aquele que de certa forma vem contribuir com o nosso aspecto cultural, mas por outro lado,
essa característica da tolerância, ela nos leva a um descomprometimento. Eu não me comprometo a executar tudo aquilo que eu havia idealizado, porque eu sei que em um momento ou outro eu vou acabar me comprometendo com outros que trarão valores diferentes, ideias diferentes, e eu não preciso então criar vínculos com aqueles que idealizaram um primeiro momento, uma primeira cultura, primeiros valores, os primeiros vínculos. A partir de tudo que nós discutimos, podemos repensar. Afinal de contas, o que é cultura? Para a sociologia, a cultura tem um sentido mais amplo do que o senso comum. O senso comum vai ter uma atribuição de cultura, olha, aquilo que nós compartilhamos. Mas a cultura pode ser vista como tudo aquilo que é aprendido, compartilhado por indivíduos de um determinado grupo e conduzindo a um sentimento de pertencimento. Então é aquilo que diz respeito à construção da identidade. A cultura está associada à construção da identidade que confere um sentimento de pertencimento aos indivíduos de um determinado grupo. Se eu faço parte da cultura brasileira, eu tenho a minha cultura associada ao sentimento de pertencimento do próprio brasileiro. A antropologia, que é a ciência que por natureza vai estudar a cultura, vai falar da construção dos padrões desenvolvidos pelos seres humanos dentro de um aspecto social. Um dos grandes autores responsáveis por conceituar a cultura seria o Edward Brunet Taylor, sob a perspectiva da etnologia. Então ele vai falar que a cultura é a ciência relativa ao estudo específico da cultura. A antropologia é a ciência relativa que estuda a cultura, entendendo como cultura o complexo que inclui o conhecimento, crenças, as artes, os elementos morais, as leis, os costumes, as aptidões, os hábitos adquiridos pelo homem como membro da sociedade. A cultura diz respeito a tudo aquilo que nós vamos adquirindo ao longo de um determinado momento, o qual nós convivemos em sociedade, nos apropriamos desses fatores sociais, compartilhamos, adquirimos esses elementos e vamos transmitindo esses elementos. Portanto, a cultura corresponde, nesse último sentido, às formas de organização de um povo, seus costumes, a tradição transmitida de geração para geração, que a partir de uma vivência constrói uma cultura, concedendo a esse grupo uma identidade própria, ou um sentimento de pertencimento. Nós, quando nascemos, não viemos com uma cultura pronta e moldada, mas nós fomos aprendendo, nas relações estabelecidas em sociedade, a identificar os valores que são construídos na nossa sociedade, a maneira como nós nos relacionamos e de que maneira nós vamos construindo a nossa cultura. A nossa cultura está associada a esse processo de construção da identidade dentro da nossa sociedade. A cultura também pode ser identificada a partir do seu significado, colere. Então, lá do latim colere, aquilo que é cultivado, de forma mais genérica pelo Taylor. Então, cultura é tudo que a sociedade cultiva. Quando nós olhamos para a nossa cultura brasileira, podemos pensar o que a sociedade brasileira cultiva como aspecto de formação da sua identidade, ou de que maneira essa cultura foi se estabelecendo. Então, nós construímos uma cultura, o processo de construção da cultura está associado a um processo constante e contínuo de construção, e ele não é único e ele nem é pronto e definido. A cultura está definida como um processo em constante transformação. Se a nossa sociedade ela é diferente, é caracterizada como diferente da sociedade dos nossos pais, dos nossos avós, dos nossos bisavós, sociedade dos nossos netos, dos nossos filhos, as gerações futuras encontrarão uma outra sociedade. Ora, o que existe de comum entre as sociedades passadas e as sociedades futuras? Aquilo que nós resolvermos preservar como elemento cultural. Então, na nossa convivência, no nosso dia a dia, nós identificamos determinados elementos que são necessários para a manutenção da cultura, nós preservamos esses elementos e outros elementos que não são necessários. Os elementos desnecessários para a preservação da cultura são aqueles que nós acabamos descartando.
quando nós comparamos a nossa sociedade, a sociedade dos nossos antepassados, dos nossos pais, dos nossos avós, e pensamos, olha, eu continuo com determinadas práticas das sociedades passadas, significa que nós identificamos a necessidade de dar continuidade a determinados elementos culturais. E quando nós olhamos para as gerações futuras e nos preocupamos com o processo de construção educacional, nós estamos preocupados em preservar um padrão de comportamento e de conduta para as gerações futuras. Então nós nos preocupamos em preservar a identidade daqueles grupos que vão ser responsáveis por manter a identidade da nossa sociedade a partir do elemento cultural. Um elemento cultural facilmente identificado seria as roupas, as nossas vestimentas. As roupas são um importante indicador de cultura. Ao observarmos as pessoas transitando, aquelas que estão presentes no nosso dia a dia, quando nós observamos as roupas dessas pessoas, nós podemos identificar de imediato a que grupo social pertencem, qual é a posição desempenhada, se estão lá em uma atividade profissional, se estão numa atividade social, se estão em uma atividade física. Então, a partir da roupa, a partir da vestimenta, nós já conseguimos identificar um fator social bastante interessante. A construção da cultura a partir da roupa. Né? Olha que interessante. Se você observa as pessoas no dia a dia, no ambiente de trabalho, muitos se encontram uniformizados. No ambiente escolar, claro que dependendo do nível, nós encontramos também o uniforme como uma característica padrão. Aqueles que se encontram no parque, eles estão com roupas próprias à atividade física, no momento de lazer, de descontração. Aqueles que vão às práticas religiosas, vão no culto. Então, dependendo da prática religiosa, nós identificamos uma roupa própria. A vestimenta permite uma identificação. Aqueles que vão atuar numa atividade profissional, cada uma com natureza própria. Então, aquele que tem uma atividade mais formal vai estar lá utilizando terno, gravata. Aquele que tem uma atividade um pouco mais descontraída, não precisa de um uniforme padronizado. Muitas vezes tem uma identificação, um crachá, outras vezes não. A roupa diz respeito a uma importante característica cultural. Ela permite identificar como a sociedade se organiza e de que maneira ela valoriza essas características próprias da roupa. Então, quando nós pensamos na roupa, nós identificamos a necessidade da sociedade em padronizar comportamentos e características a partir da aceitação. De maneira que não podemos aceitar, ou a sociedade não aceita, determinadas vestimentas em determinados espaços. Então ela coloca a maneira como nós nos vestimos para ir à praia é diferente da maneira como nós nos vestimos para ir à igreja. E nós não podemos nos vestir da maneira como iríamos à praia dentro do espaço religioso, assim como seria estranho, né, talvez o não proibido moralmente, mas estranho aos olhos de quem vê, se vestir da maneira como iríamos à igreja, mas indo à praia. Então nós identificamos que em cada local, né, ao qual nós participamos, em cada grupo social, existe a construção de uma identidade a partir de um elemento muito simples e que carrega um simbolismo na sua própria essência, que é a nossa roupa. A maneira como nós nos vestimos evidencia a cultura a qual nós participamos e como essa cultura está organizada na nossa sociedade de maneira bastante significativa. Além disso, um outro fator cultural de extrema relevância é a questão da culinária. Você já pensou que a culinária está associada a um processo de construção e transição historicamente de hábitos que foram construídos, adquiridos por determinadas civilizações e eles passaram por um processo de mudança? No Brasil nós temos um elemento cultural associado à feijoada. Nós podemos pensar que entre os mongóis lá na China, um elemento cultural associado a consumo de carne de cachorro, ou em outros locais da China,
consumo de insetos, as iguarias, que dizem respeito a um elemento cultural associado à culinária local, ele diz respeito a uma construção histórica e ele simboliza uma construção a partir de fatores que foram se estabelecendo e foram se somando. Então, quando nós olhamos, por exemplo, feijoada no Brasil, né? Olha, como que se construiu a feijoada e associou feijoada a um elemento da nossa identidade cultural. O feijão era aquilo que tinha em abundância consumido pelos escravos nas senzalas. Você tinha o descarte das partes menos nobres da carne de porco que se somava a esse cozimento do feijão. Então você tinha a orelha do porco, o rabo do porco, a pata do porco, o focinho, as partes menos nobres. Você tinha um outro elemento que se soma à feijoada, aonde você tem a laranja. Então a feijoada tradicional, servida também como com laranja. Por quê? Fruta se tem em grande quantidade, né? Já elementos como arroz, que nós incorporamos hoje, ou outras iguarias, não existiam. Mas você tinha lá a laranja em grande quantidade, você tinha o repolho em grande quantidade, né? Então uma verdura, geralmente ele está associado ao consumo do porco, então a comida que era servida para o porco, né? Como os legumes aí em grande quantidade, eles são postos à mesa também. Então você vai ter lá uma feijoada com um repolho refogado, você vai ter uma couve refogada, você vai ter uma laranja servida com uma feijoada. Historicamente, esses elementos foram sendo somados a uma construção e adaptação do próprio paladar, vão passando por um processo natural de transição. Então hoje você não vai mais encontrar lá a feijoada apenas, né, com essas partes menos nobres, mas sim nós vamos encontrar a feijoada com as partes mais nobres do porco, né, fornecendo uma característica única à gastronomia. Mas a parte interessante é que a feijoada foi incorporada como elemento à nossa cultura graças a um processo de construção histórica. Como em outros grupos, eles acabaram se apropriando de outros fatores culturais. Olha que interessante, eu falava lá do cachorro entre os mongóis. Quando os mongóis iam para a guerra, eles tinham duas raças, né, de cães em especial que eles levavam, porque eram responsáveis por carregar os mantimentos. Então, o Akita e o Chow Chow. Essas duas raças, elas eram as raças preferidas dos mongóis. Eram raças fortes, faziam o carregamento dos mantimentos necessários ao tempo que ficariam em batalha. Elas seriam responsáveis pela segurança do acampamento, o Akita e o Chow Chow. E quando acabasse a comida, o Akita e o Chow Chow, eles se tornavam a própria comida dos combatentes em guerra. Então, historicamente, foi inserido o consumo desses dois animais dentro de um elemento culinário a partir de uma necessidade. A cultura também se constrói a partir da necessidade, e depois essa necessidade deixou de existir, né? A guerra deixou de existir, mas o elemento cultural foi associado à construção da identidade de um determinado grupo. Então a alimentação está associada à identidade de uma determinada sociedade, à identidade de um determinado grupo, como rituais, né? Se nós temos aqui um outro exemplo interessante, os rituais, simbolicamente, qual é a referência do casamento, né? Nós teríamos aqui o casamento da realeza. Simbolicamente, o casamento está carregado, né, de símbolos que definem a necessidade da manutenção de uma construção social a partir do que ela representa. Então nós teríamos, a realeza não poderia simplesmente falar, olha, eu vou configurar uma união estável. Até porque existe a necessidade da transição, né? Então a transferência desses elementos simbólicos, desses elementos sociais, enquanto uma manutenção daquilo que eles carregam, há toda uma simbologia. Você não consegue modificar a cultura de uma maneira muito rápida.
As pessoas comuns, claro, conseguem. Então, olha, não vou mais casar, mas eu vou morar junto, né? Eu vou configurar aí uma união estável, porque não existe uma necessidade da transição desses elementos simbólicos, a não ser que ele esteja carregado de um aspecto religioso, de um aspecto cultural, de um aspecto social muito forte. Então, para alguns grupos, ainda existe uma necessidade de casamento oficializado pelo ritual em determinados grupos. Em outros grupos, não. Quando nós olhamos em determinados grupos da sociedade a necessidade do simbolismo casamento, então essa transição, claro que envolve a sociedade, a mudança do papel social para a própria sociedade. Então, simbolicamente, você passa a ser identificado agora como alguém casado e não mais solteiro, aonde há uma transição lenta e gradual, mas para aqueles que não carregam uma representatividade simbólica da própria sociedade. Aquele que tem a obrigação de carregar um simbolismo da sociedade, ele não consegue transitar e mudar a cultura de uma maneira simples. Dessa forma, ao observarmos a cultura, identificamos vários fatores e elementos que permitem a construção de uma identidade. Então, cultura está associada à construção de uma identidade. Carrega o sentimento do pertencimento ao grupo qual estão vinculados e eles podem passar por um processo de transição, né? A cultura pode passar por um processo de transição, mas a transição está associada à aceitação da própria sociedade pela mudança. Então, a sociedade aceita a mudança com um aspecto positivo ou não. Uma outra questão que podemos pensar com relação à cultura é se a sociedade aceita todas as manifestações culturais ou existe um limite para aquilo que é caracterizado como elemento de uma determinada cultura. Olha, nós aceitamos tudo aquilo que a sociedade constrói ou existe um limite para a aceitação da cultura? Vamos pensar o caso das mulheres girafas. Então, as mulheres girafas que colocam lá as argolas no pescoço e elas vão caracterizar a sua própria cultura. Lá na Tailândia, as mulheres girafas, inicialmente, existe uma série de críticas com relação às mulheres girafas. Olha, elas foram obrigadas a colocar a argola no pescoço, né? Tanto que traz um mal à saúde. Então, acaba sendo prejudicial, sofrendo uma série de críticas. Mas uma questão interessante é que as mulheres, elas já foram identificadas como pertencendo a um determinado grupo a partir desse simbolismo da argola no pescoço. Depois, devido às críticas sociais sofridas, a tribo deixou de utilizar essa prática. Só que a tribo sobrevivia também pela questão do turismo, né? O turismo onde os turistas iam até a aldeia para visitar as mulheres girafa. Quando não existia mais, né, as mulheres girafas como um simbolismo associado a essa construção cultural, os turistas deixaram de visitar a tribo. E as mulheres perceberam que a prática daquele elemento cultural estava associado também à sobrevivência da sua sociedade. Então voltaram a realizar determinadas práticas, e o uso lá das argolas no pescoço, para poder preservar a manutenção da cultura e da identidade do seu grupo. A cultura passa por um novo conceito chamado relativismo cultural. O que é o relativismo cultural? Nós vimos nessa aula que a cultura vai passando por um processo de transição, né? Então a cultura está associada a um sentimento de pertencimento, está carregada de um simbolismo, ela vai sendo construída ao longo da sociedade, ao longo da vivência, da manutenção de determinados valores, em detrimento à crítica de outros valores. Mas se percebe que cada grupo e cada sociedade constrói uma cultura própria. A ideia do relativismo é não ter mais uma única cultura como sendo válida,
como sendo padrão, como sendo referência. Mas quanto mais nós estudamos a cultura, nós percebemos que a cultura está associada à manutenção de determinados valores por um grupo social. Um grupo constrói valor, o que permite identificar a sua identidade. Logo, não existe uma cultura única, padronizada, como sendo válida para todas as sociedades, mas a cultura, sim, é identificada a partir do seu relativismo cultural. A cultura é identificada a partir dos vários grupos que vão construindo a sua identidade, que vão manifestando a sua identidade de forma diferenciada, o que permite identificar a sua natureza, a sua origem e o processo de transição ou transformação da própria identidade. Nós não temos uma cultura como sendo uma cultura válida, mas sim, a partir do início do século passado, com os estudos dos antropólogos, dos sociólogos, cada vez mais nós percebemos que a cultura ela diz respeito à construção de uma identidade e não mais caracterizando apenas um grupo, apenas as características de um grupo, mas sim o processo de construção de toda uma sociedade, de toda uma identidade, a partir dos elementos que vão se somando a esse grupo, a essa identidade, atribuindo um sentimento de pertencimento do grupo e a definição pelo próprio grupo da manutenção desses elementos culturais e sociais. Dessa forma, nós temos a construção da cultura como um processo constante e contínuo, não tendo aí um ponto exato de início da construção da cultura e nem um ponto final, onde nós falamos a nossa cultura se resume, se restringe a esses elementos clássicos, a esses elementos identitários, mas sim a cultura sendo percebida como um processo constante de construção, de reconfiguração, associação de novos elementos, redefinição dos próprios fatores da própria cultura. Então a cultura ela carrega um elemento dinâmico, um elemento de constante transformação, de mudança, o que confere uma identidade própria, mas ela não está carregada de fatores de juízo. Então nós não podemos afirmar a nossa sociedade é melhor do que a sociedade dos nossos pais. A sociedade dos nossos filhos será melhor do que a nossa sociedade. Ao estudarmos a cultura, percebemos que a cultura confere uma identidade de pertencimento. A cultura confere um processo de transformação à própria sociedade. Ela permite identificar a transformação na sociedade a partir do que a sociedade define como sendo importante, válido, correto, justo. A sociedade confere, mas não significa que esses valores são atribuídos como sinônimo de verdade. Ao estudarmos a cultura, identificamos a construção da cultura como elemento eminente, a transformação da própria sociedade. Então, definir cultura significa identificar o processo de mudança da própria sociedade, mas ele não está caracterizado a um juízo de valor. Então, a nossa sociedade não é melhor, a nossa sociedade não é mais justa, a nossa sociedade ela não é mais organizada do que as sociedades que antecederam. Em um ou em outro fator, nós podemos identificar elementos que podem ser comparados, mas é um elemento e não a construção de uma sociedade como um todo. Na totalidade, as sociedades passam por um processo de transformação. E a cultura, inicialmente, caracteriza a identidade da sociedade, caracteriza a identidade do grupo, atribui um sentimento de pertencimento dentro de uma constante transformação. Então a cultura constantemente está se transformando e conferindo uma nova identidade ao grupo de pertencimento. Olha que interessante, se a cultura está se transformando, a nossa cultura não é nem melhor nem pior, nem única, nem válida. A nossa cultura não é o sinônimo de verdade, ou sinônimo da verdade. A nossa cultura é o que confere uma identidade de pertencimento dos indivíduos à sociedade a qual se encontram inseridos. Nós nos comportamos segundo a cultura definida pela nossa sociedade. Então a nossa sociedade vai conferir
um sentimento de pertencimento. A partir disso, podemos identificar a maneira como nós falamos, a maneira como nós nos comportamos, a maneira como nós nos socializamos, né, em questões simples do nosso cotidiano. Então, a maneira como nós cumprimentamos as pessoas nos círculos os quais nós convivemos. Então, a maneira como eu cumprimento no meu local de trabalho, a maneira como eu cumprimento lá na minha casa, a maneira como eu cumprimento no espaço educacional, né, na escola, a maneira como eu convivo lá na igreja. Este sentimento de pertencimento diz respeito à construção da cultura de cada um dos grupos existentes na sociedade. É a identificação do multiculturalismo. A sociedade constrói uma identidade e os grupos constroem uma identidade dentro do qual eles atribuem o sentimento de pertencimento à padronização de determinadas características. Dessa forma, identificamos que a cultura confere uma identidade à sociedade, podendo ser identificada como cultura material ou cultura imaterial. É tudo aquilo que nós fazemos enquanto as nossas ações, então tudo aquilo que eu faço, que eu digo, aquilo que representa a construção da minha sociedade e aquilo que a própria sociedade foi construindo ao longo da sua história, o que diz respeito à sua cultura material. Espero que vocês tenham aproveitado essa aula, que tenham esclarecido algumas questões acerca do conceito de cultura. Desejo a todos boa leitura e bons estudos. Nos encontramos na próxima aula.